Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos examinar aqui um pouquinho a palavra e sei que o Senhor tem grandes coisas para nós hoje. 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, do 23 até o 32. Hoje dia de ceia, dia de nós tomarmos do pão, né, e do suco da uva, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem bastante coisa interessante, muita coisa aqui para a gente aprender, para a gente relembrar juntos, né? Nós vamos tentar entender de que o fato que o Senhor espera de nós no momento da ceia é relembrar o seu sacrifício e não um ajuntamento mensal. Às vezes a gente pensa isso, né? Hoje é dia de ceia, primeiro domingo do mês, né? A gente ajunta, vamos comer o pão, tomar o suco de uva, e aí? E aí? Caímos aí numa mesmice, né? Uma mesmice mensal, alguma coisa que a gente vai se acostumando com isso, não é isso? Vamos ler aqui a palavra. A partir do versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todos aqueles que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem discernir do corpo do Senhor e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, nós receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra rica e maravilhosa. Que ela enche os nossos corações nessa manhã, Senhor. Que ela possa nos ensinar a relembrar coisas maravilhosas, fatos maravilhosos que mudaram a nossa vida, que o Senhor fez na cruz do Calvário, ao ser crucificado e derramar o seu sangue por nós. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós, a todos que estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que nos preocupa é de estarmos todos os domingos juntos, né? Na igreja, às vezes pregando, ouvindo a palavra, e muitas vezes as coisas acontecem assim de forma mecânica, de forma costumeira, né? E onde é que está a bênção? E muitas vezes a gente acaba perdendo a bênção, perdendo aquilo que o Senhor quer para nós. Ele quer falar, Ele quer lançar sobre nós a sua bênção, sobre a palavra, o entendimento, nos levar a mergulhar um pouco mais fundo, a levar a termos entendimento maior da sua palavra, e muitas vezes o nosso coração não permite isso, por causa, né, dessa rotina que a gente estabelece, né? Todos os domingos vamos ao culto, vamos lá de manhã, acordamos cedo, né? E muitas vezes a gente não para examinar e pensar naquilo que está sendo colocado. A rotina, ela é ruim para nós, ela é danosa, né? Teremos pela prática mecânica, né, um sentido frio de praticar muitos rituais que o Senhor tem nos ensinado. Sabe aquela prática fria de fazer sem ter o coração naquilo, sem o entendimento, né?
aquilo que parece que é uma necessidade, uma obrigação, e depois disso a gente tem até aquela sensação, dever cumprido, já fiz, né? Coisa chata, né? Relembrando que isso não passa de religiosidade, né? E a religiosidade, ela é ruim, ela é danosa, ela é como um câncer na vida do cristão. Por quê? Mas ser evangélico não é ser religioso? Não, ser cristão é melhor do que ser evangélico, ser cristão é melhor do que ser religioso, né? Ser religioso é uma coisa que a gente tem que abolir da nossa vida. Amém? Nós temos que ser cristãos, buscar aquilo que está na palavra do Senhor, entender e viver aquilo que Ele quer para nós. A religiosidade é aquilo que nos faz ter casca, mas não tem conteúdo. É verdade? Nós temos forma e não tem interior, não tem conteúdo nenhum. Quantas vezes a gente quer mostrar para as pessoas o que somos, mas na verdade por dentro nós não somos aquilo que estamos mostrando. Então isso é religiosidade. Religiosidade era o que estava no coração daqueles homens que pregaram Jesus na cruz, que mataram Ele, que não entenderam, né? Religiosidade é aquilo que as mulheres faziam todas as vezes que alguém morria, elas iam lá, elas trabalhavam até a sexta-feira, o sábado elas não trabalhavam, todo judeu não trabalhava de sábado, porque a lei pedia para não trabalhar. Então elas iam no mercado, compravam sais, aromas, ervas aromáticas, e no sábado ficava todo mundo em casa, tranquilinho, ninguém trabalhava, ninguém carregava sacola, ninguém andava, né? E para não ofender a lei. Mas no domingo de manhã estava todo mundo fazendo as coisas de novo na sua rotina, né? O que eu quero dizer com isso que essas mulheres fizeram? Que até a sexta-feira elas fizeram aquilo que era a rotina delas. Elas pularam o sábado, porque a lei pedia para não fazer, porque na sexta-feira o Senhor Jesus morreu, e no domingo de manhã elas foram até o túmulo para passar as ervas aromáticas, né? Fazer todo aquele ritual judaico, né? Enrolar ele nos panos, a troca dos panos, sei lá, tudo aquilo que era para ser feito. Mas por que não fizeram no sábado? Porque a religião pediu para não fazer, né? Aí elas foram lá no domingo e tomaram um susto. Onde é que está o Senhor? O Senhor não está aqui. Aí um anjo ainda diz para ela: por que procura entre os mortos aquele que vive está? Né? Então nesse trabalho do sábado, quem fez foi o Senhor. O Senhor foi a ponte para o Senhor Jesus, para que Ele, da morte da sexta para a sua ressurreição no domingo de manhã. O Senhor trabalhou, o nosso Deus Todo-Poderoso venceu a morte, livrou Ele daquela situação toda em que Ele havia passado ali, né? Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que a rotina que a gente estabelece na vida, ela é ruim. Aquelas mulheres, na sexta-feira, elas poderiam ter entendido que Jesus havia mudado a vida delas e quebrado toda a rotina delas, que elas não precisariam mais fazer aquilo que elas fizeram, ou que elas estavam acostumadas a fazer, porque Jesus já havia sido crucificado, havia pagado a nossa dívida, havia nos libertado da morte, da escravidão, de tudo aquilo que nos colocava no inferno. Elas não entenderam nada. No domingo de manhã elas estavam lá, com as suas ervas, indo até onde Jesus estava crucificado, para cumprir o ritual que Jesus disse: não precisa. Jesus já havia sido ungido em Betânia por aquelas mulheres que quebraram aquele óleo e derramaram na cabeça dele. Se você pegar o texto, lá Jesus diz com a sua própria boca: esse óleo é o óleo da preparação para a minha morte. Então não precisaria mais daquele ritual, daquela rotina daquelas mulheres. Se elas tivessem entendido o que Jesus havia feito, elas falavam assim: já acabou, agora não precisam mais fazer isso. Então a rotina, ela é danosa, ela é ruim para nós, né? Essa é a religiosidade que cerca os nossos corações, né? Tudo aquilo que vem fazer, colocar você num quadradinho, cercar você e dar uma certa forma, colocar você dentro de uma caixinha, isso é a religiosidade. Jesus, ele vem nos dar vida,
e vida abundante. Ele vem para nos libertar de todas essas coisas horríveis que a vida nos coloca. Então isso é religiosidade, ruim para nós. A ceia, né? Na ceia do Senhor não é diferente, né? Nós podemos praticá-la periodicamente. A Bíblia não fala mensal, semanal, diária. A Bíblia diz que é para nós fazermos a ceia, para que a gente pratique a ceia e para que a gente lembre-se do Senhor todas as vezes que nós estivermos juntos, por causa do quê? Do sangue derramado, do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Até aí, nada de novidade, né? Tudo o que vocês já sabiam, né? Diminuir a nossa entrega sem refletir o real sentido, né, e o significado para nós cristãos. O que é isso? Quando nós fazemos a ceia ou tomamos a ceia de forma mecânica, de forma rotineira, nós diminuímos a nossa entrega. Nós diminuímos sim, porque nós não refletimos bem, nós refletimos mal sobre o significado do que é a ceia para os cristãos. Se você olhar para outras religiões, você vê pessoas aí se matando, amarrando bomba no seu corpo, não medindo esforços, fazendo tudo por um Deus morto, por um Deus que não existe, por alguém que não livrou ninguém do inferno, para alguém que hoje os seus ossos estão lá no túmulo, ou até mesmo não estão mais pela ação do tempo. Diferentemente do nosso Senhor, que deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, não foi encontrado no túmulo após o terceiro dia, havia ressuscitado, os seus ossos não estão lá. Amém? Então é necessário que a gente, nesse momento de ceia, a gente não diminua, né? A gente reflita bem sobre o que é a ceia para nós, o que é a ceia para nós cristãos, né? Tudo que fazemos de forma rotineira, cíclica, ela pode perder o seu valor, cair até numa zona de inutilidade. Para quem está recebendo, pode perceber isso como algo inútil, né? Dependendo do coração, dependendo daquilo que está sendo entregue, como a Tadeia falou aqui. Dependendo daquilo que está sendo entregue para o Senhor fala assim: olha, o seu sacrifício aí, a sua oferta hoje, né, o ato de sentar-se à mesa e tomar a ceia para mim hoje não valeu de nada. Você tem que dar uma olhadinha aí para dentro do seu coração e refletir em algumas coisas interessantes, né? Porque está sendo assim, rotineiro, cíclico e é inútil para o Senhor. Muitas vezes a nossa oferta, aquilo que nós entregamos para o Senhor é inútil, né? E isso é importante a gente pensar, né? A gente entender o que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele fala de dois pontos muito importantes aqui nesse texto, né? Dois pontos muito importantes aqui nesse texto. O primeiro deles, Paulo exorta a igreja por causa de grupos que haviam dentro da igreja, pessoas mais humildes e pessoas muito ricas, que traziam, né, lógico que aqueles que podiam mais, eles traziam a sua ceia, traziam de casa tudo aquilo que eles iam comer, traziam ali do seu vinho, talvez do melhor, o melhor pão, e eles faziam um grupo entre eles e comiam muito. O apóstolo Paulo aqui diz que, coma em casa, não precisa vir fazer isso aqui dentro da igreja. Vocês vêm, comem muito, bebem muito, se embriagam dentro da igreja, enquanto tem outros irmãos aqui que não tinham o que comer. Isso não é corpo, isso não é igreja, né? Isso não é corpo, não é igreja. Cristo, quando partiu do pão, Ele rasgou o pão nas suas mãos e deu uma porção igual para todos. Todos participaram, todos comeram, né? No momento do partir do pão, tem que haver, né, uma consciência diferente no nosso, um olhar diferente, uma consciência diferente no nosso coração sobre aquilo que Jesus está fazendo. Então aquelas pessoas eram ricas e traziam do seu pão, do seu vinho, elas comiam de forma exagerada e não compartilhavam com os outros irmãos que estavam com elas. Haviam divisões, você pode ver aí no versículo 18, falam que havia divisões entre eles, grupos de poder aquisitivo diferentes dentro da igreja, e havia embriaguez. Versículo 21 fala que eles se embriagavam dentro da igreja. E o outro aspecto muito interessante que o apóstolo Paulo nos traz,
Que esse primeiro, graças a Deus, nós já vencemos, né? Já vencemos. A igreja hoje não participa mais da ceia da mesma forma que eles participavam antes. Mas o segundo ponto que o apóstolo Paulo ele fala aqui é o entendimento. Ele fala do amadurecimento do cristão durante a ceia. E esse é o que pega para nós. Né? Alguns entendem que não estão prontos para participar da ceia, né? Quando olham para dentro de si, quando olham para a sua semana, quando olham para dentro dos acontecimentos dentro da sua casa, né? Aquilo que você, no seu trabalho, tudo que aconteceu, você chega na igreja no dia da ceia assim, e fala assim, puxa vida, acho que eu não estou bem, acho que hoje eu não vou tomar a ceia. Mas por que você não vai tomar a ceia? Porque a minha semana foi muito mal, houve briga no lar, houve briga no trabalho, eu respondi mal, eu perdi a cabeça, perdi todo o meu controle, eu me igualei aos piores. Quer dizer, eu não estou pronto, eu vou deixar para tomar um outro domingo, um outro mês, né? E o que é a ceia para nós? O Senhor Jesus, Ele quer que a gente se ajunte como igreja, como aqueles que estão em paz com Ele, para que a gente tome a ceia juntos, como igreja, como corpo, unidos, né? Um só corpo, num só espírito. A questão toda é que nós devemos nos autoexaminar, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui. E o que é esse autoexaminar? Esse autoexaminar é a gente olhar para dentro de nós e a gente perceber o seguinte: Jesus foi para a cruz, para nós, pagou os nossos pecados, foi moído na cruz, né, para agradar ao Pai e satisfazer toda a obra lá no Velho Testamento, porque nós éramos pecadores e não podíamos pagar a nossa dívida contra o pecado, correto? Jesus, através da sua imensa graça, Ele faz isso por nós, porque nós não podíamos fazer. Você acha que é diferente todas as outras ações com relação ao Senhor que a gente vai fazer? Tudo nós dependemos dEle. Tudo nós dependemos dEle. Da mesma maneira que dependemos dEle para ser salvos, dependemos da sua graça para tomar a ceia também. Porque não temos o entendimento, nós não temos como autoexaminarmos e nos tornar dignos de tomar a ceia. A não ser pelo perdão, a não ser pelo reconhecimento da nossa pequenez, a não ser pelo reconhecimento daquilo que nós somos, maus, pecadores, dependentes da graça do Senhor, e precisamos que Ele haja em nós, e Ele nos torne dignos de tomar a ceia. Porque quando pensamos assim na nossa rotina, no que fizemos ontem, ou o que fizemos na semana, falamos, eu não vou tomar a ceia. Claro que você deve tomar a ceia. Aí é que você deve, porque você, com essa atitude, quando você pensa, quando você lembra de quão mal que você foi, quão incapaz de se santificar, de se apresentar diante do Senhor, aí é que a diferença fica maior ainda entre nós e o Senhor. Entre nós e o pão, entre nós e o sangue, o vinho, ou o suco, sei lá, da maneira que você quiser. Essa maneira, ela fica cada vez mais diferente ainda, né? A nossa vida com aquilo que nós vamos receber. Fica muito diferente. Porque se a gente olhar para dentro de nós, e nós nos tornarmos dignos por nós mesmos, daqui a pouco o pão, o vinho, ele volta na rotina de novo, ele perde o seu valor, perde o seu significado, e ele entra de novo para nós na zona de inutilidade. Deu para entender? Fui muito confuso? Não? Não? Foi claro? Então, quando nós reconhecemos a miséria que somos, quando nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor, quando nós reconhecemos que não somos nada, que somos dependentes dEle, há uma diferença muito grande entre o que nós somos e aquilo que o Senhor é. E aí eu falo, Senhor, só a sua graça, me perdoa, eu me rendo aos seus pés, eu me lanço aos seus pés, como nós cantamos aqui, para que eu seja digno, Senhor, porque eu por mim mesmo, eu não sou digno de me assentar à mesa
tomar do pão e tomar do vinho, tomar do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. A ceia, irmãos, para nós, ela é muito mais importante do que nós imaginamos. Muito mais importante. Não podemos deixar que a rotina nos afaste de algo tão importante, algo que tem um significado, que teve e tem ainda um significado muito importante para nós. Quando Cristo foi para a cruz, Ele fez algo maravilhoso por nós. Em primeiro, Ele nos reconciliou com o Pai, pagou a nossa dívida, que era impossível, que nós não podíamos pagar. O que mais que Ele fez por nós? Algumas coisas importantes eu coloquei aqui. Nos libertou da escravidão do pecado, aquela escravidão que nós nascemos já condenados eternamente. O Senhor trocou o DNA do pecado que corria nas nossas veias pelo DNA da santidade. Colocou em nós, no momento da nossa conversão, o DNA da salvação. Ele nos tornou herdeiros com Cristo, para que nós herdássemos tudo aquilo que o Pai reservou para nós, nos trouxe de volta, nos reconciliou com o Pai, algo que ninguém poderia fazer por nós. Tivemos todos os nossos pecados perdoados, lançados no mar do esquecimento, onde o Senhor nunca mais se lembra deles, nunca mais se lembra deles. Foram muitos os feitos na cruz que o Senhor fez por nós, mas o que não dá, irmãos, é para que nós sermos fariseus, termos atos de farisaísmos, práticas egoístas, práticas que são reprovadas pelo Senhor, e nos apresentarmos diante da mesa do Senhor para tomar a ceia com o coração coberto, apenas coberto pelo os nossos pecados, cobertos pelo nosso egoísmo, acharmos que o Senhor não vai ver, que o Senhor não vai entender aquilo que está ali. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como esses outros. Olha só, Lucas 18:11 diz que o fariseu orava em pé e orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem como este publicano, publicano que estava ali, largado, caído ali, e orava batendo no peito. Este sim desceu para Jerusalém justificado, porque ele dizia ali dentro do seu íntimo ali: Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença, sou dependente do Senhor, preciso do Senhor, só o Senhor na minha vida, só o Senhor para me tornar digno de participar do sangue e do pão, do vinho e do pão. Então o que não dá para nós é deixar que o farisaísmo tome conta da nossa vida. Olhar para dentro de si é autoexaminar-se, é um ato de coragem nosso. Quando nós olhamos para nós confrontamos o pecado, a feiura que existe dentro de nós, e nós comparamos ela com o padrão que é Jesus Cristo, o padrão que é o Senhor, padrão de santidade, padrão de amor. Quando nós olhamos para dentro de nós e temos esse ato de coragem, de confronto, nós comparamos, e aí nós vemos que não somos nada. Nós vemos que há uma necessidade grande de corrigir de aparar essas diferenças, de pelo menos tentar ali fazer com que a nossa silhueta, o nosso perfil vá se encaixando naquilo que o Senhor tem para nós. E como é que nós vamos fazer isso? O Senhor nos ensina duas maneiras práticas, buscar a santidade e o novo nascimento. João capítulo 3 fala do novo nascimento. É necessário que a gente nasça de novo, nasça de novo. Jesus pega ali o homem doutor da lei e ensina a ele coisas que ele ainda não sabia. É necessário nascer de novo, ter um novo coração, novas atitudes, olhar para dentro de si, confrontar assim as feiuras, o pecado, tudo aquilo que está entre nós. É olhar para as nossas miserabilidades,
pelas deformações que o pecado trouxe na nossa vida. Nós não somos bonitos, precisamos do Senhor para curar a nossa vida, para nos deixar dignos de estar com Ele, né? O pecado, quando entrou na nossa vida, ele deformou a nossa vida, ele acabou com a nossa expectativa de vida. Hoje nós não duramos 100 anos, talvez um ou outro dure aí um pouquinho mais que isso, né? Hoje, se a gente chega aí a 100 anos, nós estamos já muito mal, né? Fisicamente falando. A mente então nem se fala, né? Doenças e uma série de outras coisas que o Senhor diz para nós, ó, tudo isso é deformação do pecado, além do próprio pecado que manchou o nosso coração, que mata, né, toda a possibilidade de amor, nos fazendo necessário passar pela cruz, conhecer o amor de Deus verdadeiro, para que a gente possa ser igreja, para que a gente possa ser irmãos uns dos outros. Se não passarmos pela cruz, se não olharmos para dentro de nós, se não haver confronto com o nosso ser, se não compararmos com a figura de Cristo, que é o padrão para nós, infelizmente, nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Não é aqui o nosso lugar. Talvez seja no mundo. Salmo 139, versículo 24, diz assim: vê se há em mim, em minha conduta, algo que te ofende, dirige-me pelos caminhos eternos. O salmista nos ensinando: olha, Senhor, para dentro do meu coração e me adverte, fala comigo, Senhor, mostra para mim agora, enquanto há tempo, para que eu possa corrigir, para que eu possa entender quais são essas miseráveis atitudes que ainda estão dentro de mim. Assim como não podemos nos salvar sem o benefício da graça, tudo dependemos do Senhor, até mesmo enxergar as nossas dificuldades, pedir para Ele: Senhor, mostra-me o que sou hoje, né? Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, Ele não desprezarás. Amém? Quando nós nos colocamos diante do Senhor e entendemos que essa natureza pecaminosa habita em nós, e nós pedimos para que Ele revele, para que Ele nos mostre, para que Ele nos mude, isso é uma questão de rendição. Sabe rendição? Quando você baixa os braços e fala assim: Senhor, eu não vou lutar, é o Senhor quem faz, eu não posso, é o Senhor quem me muda, eu não vou mais lutar, recalcitrar contra o Deus vivo, eu não vou mais fazer isso. Aí o Senhor, Ele não aguenta ver um coração contrito e quebrantado. Ele não consegue olhar para você e ver um coração quebrantado, um coração que quer mudança. O Senhor vai e muda, o Senhor vai e derrama graça, o Senhor vai e derrama bênção, o Senhor vai e derrama tudo aquilo que Ele tem para transformar você naquele cristão digno de sentar à mesa e tomar a ceia com Ele, em nome de Jesus. Amém? Examinar-se a si mesmo, não para checar se eu estou bem, se eu estou feliz, examinar a mim mesmo, não se eu estou feliz da vida, se eu tive uma semana boa, mas é checar a si mesmo, para que eu tome consciência de tudo aquilo que Cristo fez na cruz, e que eu sou pequeno demais, e que eu dependo dEle. Isso é examinar-se a si mesmo. Não é olhar para a minha semana, ver se eu estou feliz, se eu acordei legal, né? Se o sol está lindo e maravilhoso, se hoje nós vamos ter um momento agradável entre os irmãos, e nós vamos lá tomar a ceia junto. Não é para isso. Devemos sim tomar a ceia, mas devemos nos reconciliar primeiro com o Senhor, entender quem somos diante dEle, entender que somos dependentes dEle em todos os momentos. Examinar-se a si mesmo é o que o apóstolo Paulo, e coma, ele dá a ordem, ele não está dizendo aqui: examine-se a si mesmo, e se você estiver bem, você coma. Não, examine-se a si mesmo e coma.
Quer dizer, vai lá, olha para dentro de você, vê que você é mau, corrija tudo que está de errado, mas vá lá na mesa e coma, sente-se junto com os seus irmãos. Amém? É diferente. Não há aqui um impedimento, né, de tomar a ceia. Não há aqui, né, um apoio para os irmãos que, eu passei uma semana ruim e não vou tomar. Não, venha, mas antes tenha um momento. Esse é o nosso momento, é o momento da igreja. Não acordou bem, teve uma semana difícil, tem problema no coração, não está conseguindo se livrar das feiuras, das dificuldades, dos pecados, sei lá, ainda das amarras que o inimigo tem colocado na sua vida. Esse é o momento. Esse é o momento de estar diante do Senhor, estar junto com a igreja, orando uns pelos outros. Amém? Entendemos que no coração, no momento da ceia, nós precisamos sim pedir perdão de tudo que fizemos de errado, de coisas que não conseguimos compreender e não conseguimos resolver na nossa vida. Ceia para nós é confissão, ela é rendição e também é momento de celebração. A ceia para o cristão, apesar dos problemas, não pode perder o sentido de celebração, porque a ordem que o Senhor Jesus diz aqui no texto é: todas as vezes você celebre a ceia, todas as vezes que se ajuntar, que você for tomar a ceia, celebrar a morte daquele que nos salvou na cruz. Amém? Irmãos, eu acho que não nos resta outra coisa a fazer, se nós nesse momento não olharmos para nós, tivermos aqui, a gente se colocar em pé, a gente olhar para dentro de nós, e tentar enxergar as nossas feiuras, as dificuldades, tudo aquilo que temos dificuldades mesmo para resolver, né? Se a gente olhar para os frutos do Espírito e as obras da carne, a gente vai poder ter um comparativo muito legal, se nós estamos fazendo ou não estamos fazendo, se nós estamos entendendo ou não, né, aquilo que o Senhor quer. E nisso nós vamos poder agradar ao Senhor ou continuar sendo negligentes.